O futuro da juventude ameaçado. 75 anos de tradição no atendimento às crianças. Estamos aqui com o Bruno Doreto Munhoz, vice-presidente da Juventude, Alessandra Marques de Oliveira, coordenadora pedagógica. Bem, Bruno, diante desse impasse, da falta de uma definição administrativa, inclusive do atrito entre as secretarias da Educação e Social, sua expectativa a partir de agora? Bom, desde o começo do ano nós tentamos várias vezes, várias reuniões, e entre os secretários fica um jogo de ping-pong. Um joga para assistência social, a assistência devolve, joga para educação de novo, e a entidade não quer saber quem vai mandar comida, para a entidade não importa de onde vem a comida, o que importa é que venha comida, porque de qualquer jeito isso vai sair da prefeitura. O nosso convênio é com a prefeitura, não importa quem vai assinar, se é o secretário de educação, se é o secretário da assistência social. Nós queremos uma resposta, nós queremos uma solução definitiva. Nós não podemos ficar com esse empurra-empurra, nós não podemos ficar nessa maneira onde cada vez que acontece alguma coisinha, eles mandam alguma coisa. Nós não podemos, as nossas crianças não podem continuar pagando esse preço alto. Bem, o prefeito Daniel, no seu comentário, deu a entender que o senhor mentiu na informação passada à imprensa. E aí, Bruno? Bom, o prefeito várias vezes já foi convidado a conhecer a entidade. A primeira-dama já esteve lá junto com a secretária da Assistência Social e ambas ficaram encantadas com o trabalho que nós fazemos lá dentro. Então, eu acho que antes de tecer algum comentário, antes de falar alguma coisa nesse sentido, de alegar que tudo que foi falado pela juventude é mentira, antes ele deve conhecer a entidade, chamar a diretoria da Juventude Criativa de covardes, se escondendo atrás de vídeos. Isso não prova nada. Ele tem que provar que nós estamos falando mentiras, ele tem que provar documentalmente que isso não é verdade. Ao contrário, a diretoria da Juventude tem provado, tem documentado tudo que nós falamos. Nós podemos alegar, nós podemos provar para qualquer pessoa que queira. É só dirigir a Juventude, nós mostramos, nós temos tudo arquivado. Alessandra Marques de Oliveira, coordenadora pedagógica da Juventude. Seu destaque final, Alessandra. Bom, nós esperamos que essa situação se resolva o mais rápido possível, porque são crianças de 6 a 15 anos que estão pagando um preço alto, ainda não estão pagando porque a sociedade tem nos ajudado. E hoje, quando nós resolvemos falar, quando nós resolvemos expor a situação, porque até ontem os pais não sabiam da real situação, porque nós estávamos respeitando os prazos pedidos pelas secretarias, nós esperamos realmente que isso possa ser resolvido, que o poder público possa nos procurar para resolver. A juventude está aberta para fazer qualquer tipo de convênio, uma vez que todos os documentos necessários já estão prontos. Isso nós procuramos as duas secretarias desde o começo do ano, propondo acordos, propondo convênios, perguntando o que precisaria para nos adequar. Então, isso que foi dito, que o nosso plano de trabalho não foi protocolado, que nós não temos, isso sim é uma inverdade, porque nós protocolamos, inclusive, o plano de trabalho de 2018. Nós temos protocolado de 2017, o qual foi assinado o acordo de cooperação pelo secretário, porque sem esse plano ele não poderia assinar o acordo, e vocês podem ver isso no Diário Oficial. Isso está para todo mundo. E segundo, que o plano de trabalho de 2018 já foi protocolado. Nós temos todo documentado na Juventude para quem quiser saber. As crianças não podem continuar pagando por esse jogo de empurra. A responsabilidade é da assistência, a responsabilidade é da educação. A gente entende todos esses trâmites, nós entendemos que passa por um processo licitatório demorado, mas
As crianças não podem passar por isso, porque as crianças têm fome, eles não entendem. Eu não posso colocar menos feijão no prato de uma criança, eu não posso colocar menos arroz, eu não posso colocar 2 crianças juntas para dividir um prato. Então, eles precisam dessa comida. A gente não está pedindo borracha, a gente não está pedindo cartolina, lápis, a gente está pedindo comida. É isso só que a gente quer. E se vocês tirarem os nossos funcionários, nós temos servidores lá que estão há 25 anos conosco. É uma família. Se tirarem os funcionários, se tirarem o ônibus, vai ficar inviável manter as 150 crianças. E aí a pergunta, para onde vão essas 150 crianças? Nós conseguiremos assumir no máximo 20. E para onde vai o restante? Realmente é triste. Bruno Doreto Munhoz, vice-presidente da Juventude. Destaque final. Bruno. Bom, nós esperamos que com essa exposição, a partir do momento que nós tornamos pública a situação da juventude, que o poder público possa se manifestar positivamente e deixar de usar a situação para fazer jogo político. Nós esperamos uma solução definitiva para o problema. A juventude quer continuar por mais 75 e mais 75 anos que aparecerem pela frente. Nós não queremos fechar as portas, nós não queremos colocar essas crianças nas ruas. Nós esperamos sim uma solução do governo. Nós estaremos sempre de portas abertas para atender quem quer que seja. Muito bem, e a gente vai continuar acompanhando de perto, de bem perto, essa questão. Parabéns ao trabalho de vocês e de toda a diretoria, o corpo de funcionários da Juventude, um trabalho exemplar e que não pode parar. Pelo contrário, tem estrutura para crescer, tem que ser aumentado. Basta existir uma retaguarda para essa finalidade. A independência do Brasil, 195 anos da independência, 7 de setembro de 1822. Dom Pedro I dava o grito da independência. Agora, na prática, o Brasil realmente está independente, tendo uma autonomia em todos os sentidos, com o potencial que tem em sua estrutura? Você confere a informação. A independência, a gente sabe que não se deu da noite, né, para o dia. Enfim, começou com a vinda de Dom João VI para o Brasil. Eu queria que o senhor explicasse qual era o cenário naquela época. O cenário que o mundo ocidental vive no início do século XIX é um cenário de crise muito pronunciada. A França está pretendendo se transformar numa grande potência europeia. Ela está comandada por Napoleão Bonaparte e, para fazer isso, ela vai ter que superar a Inglaterra. Então, naquele momento, nós temos o confronto entre duas grandes forças, a força imperialista britânica e o nascente imperialismo francês. Quem sofre o impacto disso é Portugal, um pequeníssimo país da Península Ibérica e que tradicionalmente foi sempre aliado da Inglaterra. Napoleão Bonaparte exige que toda a Europa bloqueie o seu comércio com os ingleses e Portugal, na verdade, não teria como fazer frente a essa decisão de Napoleão Bonaparte. Na verdade, Portugal está sendo governado nesse momento por um príncipe regente, porque a rainha perdeu a capacidade mental de governar e a Inglaterra sabe perfeitamente bem que momentaneamente bloqueado o comércio europeu para ela, a sua saída seria a América Latina, as colônias ibéricas da América Latina. Daí o fato da Inglaterra oferecer ao príncipe regente português o apoio necessário para que ele transferisse a sede do governo português para a sua mais importante colônia, que era exatamente o Brasil. É aí que começa o processo de independência. Então houve a transferência, todo o aparato, né, a máquina estatal veio toda para o Brasil. E isso é um fato absolutamente singular, absolutamente inédito, nunca aconteceu. O Brasil foi a única colônia europeia a se transformar em sede do governo metropolitano. E isso só aconteceu por causa da conjuntura da época de crise profunda. E, na verdade, também, esse é um outro aspecto a ser considerado, interessava naquele momento à Inglaterra a abertura de mercado para os seus produtos aqui
aqui no sul da América. Isso foi ocasionado com a chegada de Dom João VI. Exatamente. Não por acaso, a primeira decisão de impacto tomada por Dom João, tão logo ele chega ao Brasil, foi a abertura dos portos. Ora, para que o telespectador entenda o significado dessa decisão, tecnicamente falando, o Brasil naquele momento deixou de ser colônia. Pela seguinte razão, a característica número 1 do sistema colonial moderno era a existência do chamado pacto colonial, cujo elemento definidor era exatamente o monopólio. Em outras palavras, a colônia só pode vender para a sua metrópole, a metrópole que domina o comércio com a sua colônia. Com a abertura dos portos, isso acaba, simplesmente acaba. O Brasil passava a ter a liberdade de fazer comércio com todos os países que não estavam em luta contra Portugal ou contra a Inglaterra naquele momento. Ou seja, rompeu-se o pacto colonial, rompeu-se o chamado exclusivo de comércio e aquilo que era a espinha dorsal do sistema de colonização deixava de existir. Mas ainda assim, o Brasil estava atrelado a Portugal. Tecnicamente falando, ele continuava sendo uma colônia, mas na prática isso deixava de existir porque o elemento definidor da colonização era exatamente o monopólio de comércio. Mas, por outro lado, daqui a poucos anos, Dom João vai ser obrigado a elevar o Brasil à condição de Reino Unido, de Portugal e Algarves. Ou seja, ficava muito injustificável, imperdoável para uma dinastia europeia estar, primeiro, numa colônia, no outro lado do Atlântico, e segundo, fazer com que essa colônia mantivesse o seu status de área dominada pela metrópole. Então, o Brasil passou a ser a metrópole em 1815, ou seja, já não era mais colônia em termos econômicos e agora, em 1815, passa a ser oficialmente Reino Unido, em igualdade de condição com Portugal e Algarves. E aí, essa situação incomodava o Brasil e também incomodava Portugal, porque não tinha definição. Na verdade, estava no melhor dos mundos, até que aconteceu um fato absolutamente novo na história europeia, que foi a derrota de Napoleão Bonaparte. Afinal de contas, não nos esqueçamos que a transferência do Estado português para cá se deu em face da ação imperialista de Napoleão. Agora, Napoleão não existe mais. Então, o que acontece? As famílias reinantes da Europa se reúnem na Áustria, em Viena, capital da Áustria, com que objetivo? Restaurar a antiga realidade europeia que a Revolução Francesa e que Napoleão Bonaparte haviam destruído. Enfim, a palavra de ordem é exatamente esta: restaurar as casas reinantes, restaurar as antigas cabeças coroadas aos seus respectivos postos dentro das monarquias europeias. E aí Portugal ficou numa situação insustentável. Para Dom João, o melhor negócio era continuar aqui, estava muito bem tranquilo, muito bem instalado. Mas Portugal queria a volta dele. Mas para as demais monarquias europeias e para a própria elite portuguesa era insustentável e inaceitável. Tá aí. E o Brasil, em 1822, conquistou a sua independência historicamente com o grito de independência de Dom Pedro I. Portanto, está aí um resumo do que foi a independência do Brasil. Se bem que até hoje o Brasil e os brasileiros ainda estão lutando por uma independência na prática, em todos os sentidos. Nesta quinta-feira, 7 de setembro, feriado, não teremos o tradicional desfile 7 de setembro, cívico-militar de 7 de setembro. Aqui em Marília, o prefeito Daniel determinou a suspensão, alegando a necessidade de contenção de gastos. Cada um tem a sua opinião sobre essa questão. É feriado, bancos, comércio, repartições públicas fechados, shoppings, supermercados com horário de domingo. Atenção, amanhã, quinta-feira, então, não haverá coleta de lixo. Nesta quinta não haverá coleta de lixo. Na sexta, embora ponto facultativo na prefeitura, a coleta volta ao normal. Feriadão para muita gente, porque na sexta, ponto facultativo nas repartições públicas, movimento intenso nas rodovias de todo o estado e a Operação Independência da Polícia Rodoviária já começou. E, paralelamente à comemoração da independência, o grito dos excluídos, mais uma vez confirmado para esta quinta-feira.
Os retrocessos sociais, econômicos e políticos serão os temas do 23º Grito dos Excluídos, que é realizado todos os anos pela Igreja Católica na Semana da Pátria. Na entrevista coletiva de lançamento do grito, realizada hoje em São Paulo, o governo Temer foi muito criticado e até chamado de desgoverno por Dom Angélico Sândalo, bispo emérito da Diocese de Blumenau, em Santa Catarina. É um desgoverno porque está fazendo privatizações e anunciando privatizações sem consulta. Agora a reforma da Previdência. Nós precisamos de reformas e não tememos reformas não. Mas vamos começar a reforma, por exemplo, da Previdência, por aqueles que são os grandes devedores da Previdência. Nós estamos perdendo essa batalha devido ao golpe parlamentar que colocou o Temer na presidência da República. Tá aí então, Grito dos Excluídos em todo o território nacional, também neste 7 de setembro, como tradicionalmente tínhamos aqui também em Marília. Bem, só para completar, no futebol, nesta quinta-feira começa a decisão da Copa do Brasil. Flamengo e Cruzeiro no Maracanã, o campeão vai assegurar uma vaga na Libertadores da América do ano que vem. Bem, ótimo feriado para você, descanse com a máxima calma e realmente reflita bem sobre a independência do Brasil. Quatro Notícias. Oferecimento. Menin Engenharia. Construindo qualidade. Taust. Faz toda a diferença. Oral Center. Avançado em implantes e estética.